Olá, camaradas. Então vamos agora partir para a nossa conclusão, né, dessa apresentação, discussão, né, e a colocação de algumas opiniões também sobre o documento, né, o projeto de resolução que está sendo discutido no 16º Congresso Nacional do Partido Comunista do Brasil, né? Então, nesse documento que eu vou deixar aqui, né, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, né, nós estamos fazendo agora a conclusão desse trabalho inicial, tá, de fazer a apresentação, né, do documento, né, alguns pontos principais, né, e após a conclusão, né, dessa apresentação, né, a gente vai continuar fazendo a discussão, né, do projeto de resolução, só que discutindo mais tópicos específicos, tentando aprofundar um pouco mais essa questão. Tá? Então a discussão não termina aqui, tá? Se você quiser acompanhar os outros vídeos que foram feitos, né, dessa apresentação, dessa discussão inicial, né, você encontra aqui na playlist, tá, do 16º Congresso do PCdoB, que está aqui no meu canal, no canal do Ricardo Tristão, no YouTube e em outras plataformas também. Tá? Então, agora, para a gente concluir, né, esse trabalho inicial, eu vou pedir a você, né, que dê uma ajuda para a gente e que você curta, compartilhe, tá? Você ajude a divulgar, opine no nosso canal, para que a gente possa fazer, né, dar continuidade a esse trabalho que a gente está fazendo, né, que é um trabalho assim, muito importante para o nosso debate, né, do Congresso. Agora nós vamos concluir, né, discutindo a questão dos trabalhadores e a juventude, né, que são forças estratégicas para a acumulação de força partidária, né, de acumulação do partido. Então, nesse sentido, né, nós temos que deixar claro que estar com o povo brasileiro e lutar junto com o povo brasileiro é fundamental para a gente obter sucesso nesse nosso objetivo. Ou seja, os comunistas, eles precisam ter claro que precisam fortalecer a sua presença junto ao povo, né? Não tem saída se não for por esse caminho. Atuar de forma organizada nos territórios onde se expressa a luta pela sobrevivência, a luta de classes sociais, né? Atuar na renda, na habitação, ou seja, pelo acesso aos serviços públicos e para que o povo tenha uma vida com segurança. Então, assim, além dessas áreas, tem muitas outras, mas nós temos que atuar ao lado do povo, discutindo tudo isso, né, e lutando para a melhoria da qualidade de vida do povo, né, contra essa exploração toda que a gente vive no sistema capitalista. Tá? A presença do Partido Comunista do Brasil, ele se faz pelas entidades e movimentos populares e diretamente com organização partidária. Toda essa luta que a gente trava nunca deve ser feita de forma espontaneísta, né? Então, a gente tem que compreender a realidade com a qual a gente vai atuar, né, onde a gente vai atuar, e o perfil do povo brasileiro em cada região, no seu local de moradia, no seu local de estudo, no seu local de trabalho, no seu local de lazer, no seu local de vivência, tá? No seu local de estudo, tá? É aí que a gente vai atuar para despertar o povo brasileiro, né, sobre a situação atual de escravidão assalariada que a gente vive no sistema capitalista, né? Então, novas estratégias de organização popular precisam ser elaboradas, precisam ser atualizadas e usar todos os meios que estão à disposição do povo para transformar a vida do povo brasileiro. Então, nós temos que atualizar a linha de ação e empoderar as organizações de base do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, ele se organiza em bases. Se você tem 3 filiados ali numa comunidade, num bairro, você já pode organizar uma base do Partido Comunista ali. E aí ele se liga com o comitê municipal e o tal do trabalho, né, de melhoria da vida do povo, né, vai ter início e o seu desenvolvimento, né, que não é uma luta rápida, isso é uma luta permanente, cotidiana, diária, né.
Então, assim, para a gente atualizar a linha de ação de massas do partido, né, e empoderar as organizações de base do partido, né, a gente está propondo a realização da primeira Conferência Nacional dos Movimentos Populares, como parte da elaboração política e tática do PCdoB. Né? Essa daí é mais uma ação, né, que vai contribuir para a gente compreender melhor essa forma de luta, né, do povo brasileiro, essa forma do povo brasileiro se organizar. É importante a gente destacar que, através dessas organizações de base, que o filiado novo e o filiado antigo se organiza para poder, né, atuar no partido e transformar a realidade. O Partido Comunista do Brasil não é um partido como os outros. O Partido Comunista do Brasil é um partido diferente. Nós não estamos aqui para reformar o sistema capitalista. Nosso objetivo é claro, é a destruição total do sistema capitalista, desse sistema de escravidão assalariada e a construção de um novo Estado, um Estado socialista que vai colocar o povo no poder. Né? Porque hoje o que você tem é um Estado em que a burguesia capitalista, um pequeno grupo de parasitas, né, comanda o sistema capitalista ao seu favor, ou seja, eles pegam a riqueza produzida pelo povo brasileiro, roubam a maior parte, roubam mais de 90% da riqueza produzida pelo povo para o seu bem-estar, por isso que eles são tão ricos, né, e deixam migalhas para o povo. No socialismo, a gente vai inverter essa pirâmide. Né? Ao invés de ser um pequeno grupo de parasitas que comanda o Estado, que comanda o Brasil, né, quem vai comandar o Brasil no socialismo é o povo brasileiro, ou seja, é a maioria. Né? Mais democrático que isso, impossível. Né? Então, nesse processo, né, falando rapidamente, quando o povo está no comando, a riqueza que o povo produz fica, na maior parte, com o povo. Ou seja, e o resto, né, vai para ser a administração do Estado, né? O Estado de todo o povo brasileiro, um Estado socialista. Tá? Aí a qualidade de vida melhora, o povo consegue se libertar intelectualmente, culturalmente, e aí o país dispara, né? O país avança de forma acelerada e a qualidade de vida também melhora de forma acelerada, né? E a gente tem que lutar para que isso seja definitivo depois, porque senão tem retrocesso, né? Se você deixar esse bando de parasitas tomar conta do Estado de novo, né, volta tudo atrás. Então o socialismo é isso, é você deixar o povo no comando, e aí o povo no comando vai gerar riqueza, como sempre fez, né? E essa riqueza fica para o povo, tá bom? Então, avançando, né? A estruturação partidária, ela tem que ser integrada e atualizada. Agora, por que a gente fala tanto de estruturação partidária? É porque é no partido que o povo se organiza. É por isso que eu falo que o PCdoB ele é a arma do povo, para transformar a realidade, construir um país socialista onde a riqueza do povo vai continuar na mão do povo. Agora, para isso, a gente precisa de uma ferramenta, que é o Partido Comunista do Brasil. É organizado e disciplinado no partido que a gente vai conseguir fazer essas transformações e melhorar a vida para todo mundo, não só para um pequeno grupo de parasitas da burguesia capitalista financeira, né? Então, assim, para a gente atingir esse objetivo, é importante elevar o nível da organização e atuação dos filiados e das filiadas, tendo como centro a organização de base do partido, as organizações de base do partido. Ela é o pilar estratégico do revigoramento partidário. Então, esse esforço que foi reiniciado, né, no 15º Congresso do Partido Comunista do Brasil, né, o último congresso, né, ela deve ter continuidade através da Política Nacional de Fortalecimento das Bases e ser uma tarefa coletiva de todos os filiados e militantes do partido. Tá? É uma tarefa que tem que ser cotidiana, tem que ser perseverante, é uma luta diária, é como a luta do comunista, né? Ser comunista é uma opção cotidiana, a opção de continuar lutando tem que ser diária. Eu acordei hoje, vou continuar lutando pelo partido, pela transformação, porque senão eu vou ser só um escravo assalariado do capitalismo. Então, é por aí, tá? Então, assim, nesse sentido,
internets, redes, né, têm que ser usados como ferramentas para aprimorar a organização, a divulgação da política partidária. Né? Nós temos que ter um programa de formação voltado para a militância de base, né? Para a gente desvendar, explicar, deixar claro para todo filiado, todo militante do partido, o que é a organização de base. Parece ser fácil, mas não é. No dia a dia ali vão aparecendo desafios que precisam ser compreendidos teoricamente também. E as pessoas precisam estudar isso a fundo. Entender que isso não é um processo fácil e acabado, né? Você vai ter que matar um leão por dia ali, cara, entendeu? E aí, assim, a gente vai desenvolvendo, né, a estruturação do partido, que na prática é a estruturação do novo Estado socialista, né? Então, renovar as linhas de atuação dos movimentos e entidades populares é fundamental para a gente avançar nesse objetivo, tá? Então, assim, organizar um sistema e uma política nacional de comunicação é uma parte desse processo de organização que a gente está falando aqui agora. Uma comunicação entre os camaradas e dos camaradas com, né, as outras pessoas que ainda não acordaram, não entraram para o Partido Comunista do Brasil, né, ela é uma comunicação que tem que ser eficiente, tem que ser eficaz e ela é determinante à luta ideológica, né? Política, né, a luta ideológica, política e o processo de disputa social e eleitoral, né? Lembrar que a disputa eleitoral é só uma parte da nossa militância. A parte principal da nossa militância não é só eleitoral, porque senão isso aí vira um problema, né? Nós não somos um partido eleitoreiro, mas atuar eleitoralmente é uma parte da nossa luta, né? Uma parte da nossa luta, né? Não é o todo. Então, o partido ele tem melhorado a produção de conteúdos para os sites e redes sociais, né? Selecionando de forma mais clara os temas centrais e fundamentais do debate político que a gente tem que estar travando o tempo todo, né? A partir de uma linha editorial que espelhe a política do partido, que deixe clara a política do partido. O PCdoB está presente nas principais plataformas e redes sociais do Brasil e do mundo, tá? Então, as tecnologias digitais hoje são muito mais do que meios de comunicação. Elas organizam a vida social em vários sentidos, de várias formas, tá? Então, assim, há que se formar e estimular o engajamento da militância comunista em torno dos conteúdos produzidos nacionalmente pelo Partido Comunista do Brasil e o uso das redes como uma ferramenta de estruturação partidária. Nós temos que tomar muito cuidado para não estar divulgando, né, ideias e teorias que a gente aparentemente acha que são revolucionárias e estão no nosso campo, mas que não são. Tem que tomar cuidado com esse cipoal ideológico, tá, que a burguesia, né, que tem aqui na nossa sociedade e no mundo, né, para a gente não começar a divulgar coisa que não tem nada a ver com a ideologia do partido, né? Aliás, esse é um erro, né, comum que se é cometido, todo mundo comete, eu cometi, todo mundo já cometeu, mas a gente tem que ter consciência para não ficar perpetuando isso, corrigir o rumo rapidamente e focar no que importa, né? Eu costumo falar, né, se as coisas estão confusas, olha para o Comitê Central. Olha para o Comitê Central, né? A sua referência principal tem que ser o Comitê Central. Você está na dúvida sobre essa ou aquela opinião? Vai lá no Portal Vermelho, vai lá no site da Grabois, vai na Escola Nacional, procura os camaradas da direção nacional e se oriente, né? Retoma para a orientação correta. Então, a comunicação tem um papel importantíssimo nesse sentido e o partido está destacando ela aqui agora, né? No sentido de que estruturar um sistema e uma política nacional de comunicação que reúnam os veículos de comunicação das diversas áreas partidárias, com atuação própria, né, nos estados, bancadas, a Fundação Maurício Grabois, as frentes de luta do partido, para desenvolver uma cooperação, uma sinergia, uma ligação entre os instrumentos que já estão aí se desenvolvendo e potencializar esses conteúdos, né? Porque se a gente
atua de forma organizada e centralizada, né, com base no centralismo democrático do partido, né, a gente consegue melhores resultados do que lutar sozinho. Lutar coletivamente dá mais resultados e melhores do que lutar sozinho, ok? Então, nós temos que combater essas tendências ideológicas individualistas, né, que as redes sociais adoram propagar, né, às vezes até de forma automática. Você acha que está conversando com um ser humano, você está conversando com um bot, você está conversando com um robô, que é um software que está programado ali para repetir a ideologia burguesa capitalista fascista, né, do sistema capitalista. Então, assim, no vértice desse sistema de comunicação, é necessário estabelecer um órgão central do partido para coordenar todo esse processo, que agora mudou. Antigamente você tinha um jornal, você tinha vídeo, você tinha rádio, agora você tem uma infinidade de formas de fazer essa comunicação pela internet, que criou algo novo e nós precisamos dominar esse novo que foi criado na área de comunicação, tá? E principalmente colocar todo filiado e todo militante do partido com uma única referência, que é o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil e a ideologia marxista-leninista. Isso precisa estar muito claro. O Partido Comunista do Brasil é um partido marxista-leninista, é um partido materialista, dialético e histórico. Olha aí, ó. Se você não tem clareza do que são essas palavras que eu acabei de te falar, vamos para a Escola Nacional do Partido. Lá tem um monte de curso que vai deixar isso muito claro para você. E aí vai facilitar a sua compreensão, né? A gente costuma entrar no partido achando que já sabe tudo, né? Não, ninguém entra comunista pronto e acabado no Partido Comunista do Brasil. Você vai aprender o que é ser comunista dentro do Partido Comunista do Brasil, né? A situação é um pouquinho mais complicada do que aparenta. E a gente vai aprender o resto da vida. É por isso que existe a Escola Nacional. Ela tem essa função de travar o embate ideológico e político, né, nas fileiras do partido. Então, a luta de ideias ela é decisiva para a disputa e para a hegemonia, né? Houve avanço no trabalho de formação teórica e ideológica do partido a partir da Escola Nacional João Amazonas e da Fundação Maurício Grabois. Ambas têm vetores próprios de atuação. A escola promovendo a formação teórica do militante e quadros, e a fundação produzindo e disseminando as ideias do partido e ampliando os veículos e ampliando os vínculos com a intelectualidade progressista. A exemplo da constituição dos grupos de pesquisa e do Centro de Estudos Avançados Brasil-China, né, que é o SEBRAC. Então, assim, a coisa vai se desenvolvendo com o passar do tempo, tá? Então, assim, é importante a gente destacar essa questão aqui, ó, da Escola Nacional João Amazonas, que é a Escola Nacional do PCdoB, aqui está o símbolo dela, estou destacando aqui com o mouse. Então, assim, no sentido de que a gente compreenda, né, melhor toda essa questão teórica e ideológica que o partido defende. E dentro da Escola Nacional do Partido, você tem vários cursos. Você tem o curso básico de vídeo. Você pode começar, você entra lá, faz o cadastro na Escola Nacional do Partido. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o link do projeto de resolução, vou deixar o link da Escola do Partido, vou deixar todos os links que eu estou citando aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Por quê? Porque você pode entrar aqui no site, na plataforma da Escola Nacional João Amazonas, tá? Você vai entrar lá, faz o seu cadastro e você vai ver logo de cara que tem vários cursos gratuitos para você fazer na Escola Nacional do Partido, tá? É só você ir mexendo lá, fuçando, que os cursos vão aparecer para você. E tudo é de graça. Agora, tem que ter aplicação, né, camarada? Tem que sentar e tem que ler, e tem que estudar, tem vídeos, né? Tem vários materiais lá para você pegar e assistir, ler, né? É todo um conjunto. Você vai ler, você vai estudar, você vai assistir vídeos, palestras, né, com os melhores professores do Brasil, os maiores especialistas do Brasil vão estar ali te dando essas aulas de graça. Coisa que você teria que pagar uma fortuna se você fosse, né, fazer esses cursos da burguesia por aí.
Então, assim, é muito importante, tá? Eu vou destacar de novo a questão da Escola Nacional João Amazonas e vou pedir para que você, né, filiado novo ou antigo do partido, se você já fez, faça de novo, vai lá, atualize o seu cadastro. Se você ainda não conhece a Escola Nacional, vai lá, faz o seu cadastro, registra, entendeu? E dá uma fuçada lá. Você vai ver que a Escola Nacional do partido, né, ela elaborou um currículo nacional da escola, né, que vai orientar você direitinho tudo que você tem que aprender, desde o básico até o mais avançado, né? E aí, quando você acordar, você já está lá nos seminários de estudo avançado do Partido Comunista do Brasil, discutindo questões de fronteira. Isso escola nenhuma do capitalismo vai te dar, tá? Se você for estudar até as universidades da burguesia, né, todas as universidades do Brasil são, as federais, né, e as privadas também, são universidades que vão ensinar a ideologia do capitalismo, né? Lá eles vão fingir que ensinam essas coisas para vocês sobre o ponto de vista do capitalismo. Agora, aprender o conhecimento que vai te libertar desse processo da escravidão assalariada capitalista, só aqui, ó, só aqui na Escola Nacional João Amazonas. E ela tem basicamente 3 níveis, né, iniciais, né? Você começa no nível 1, né, que é o nível introdutório, o nível 2, né, os cursos de nível 1, os cursos de nível 2, que já é aquele curso que vai exigir um pouco mais de você, e o nível 3, né, que já vai te puxar para você aprender, né, a ideologia ali no seu sentido mais profundo. Você vai aprofundando cada vez mais o seu conhecimento, né? É como se fosse uma trajetória helicoidal, né? Parece uma mola, assim, a sua trajetória que você vai percorrer dentro da escola, né? Só que você vai revisitar os mesmos temas e outros novos várias vezes, mas com um nível de profundidade maior. Tá? Às vezes você vai passar por um conteúdo a nível introdutório e de repente você está se vendo estudando aquele mesmo conteúdo, só que num nível mais aprofundado, num nível mais elevado, num nível que vai exigir de você uma compreensão, né, melhor. E que facilmente você consegue, todo mundo é inteligente, todo mundo consegue fazer isso. Agora, requer esforço, requer persistência, você tem que insistir. Ah, hoje eu estou desanimado, mas amanhã você vai estar mais animado, volta lá e continua. Né? Na Escola Nacional do Partido Comunista do Brasil, por exemplo, você pode começar com um curso básico de vídeo. Ali ele vai te dar aquele panorama inicial, né? Você vai ter contato com alguns conceitos. Depois você vai para o curso de iniciação ao marxismo-leninismo. É um curso que já vai apresentar para você uma discussão mais profunda, né? Você vai, né, discutir alguns conceitos que não fazem parte do seu cotidiano, mas que de forma fácil você vai começar a compreender, né, que você pode entender a realidade historicamente, né? Você vai entender a diferença entre o que é o materialismo e o que é o idealismo, né? Fundamental para você compreender tudo depois, né? Você vai entender que o Partido Comunista do Brasil é um partido materialista, mas não é um partido que está só preocupado com bens materiais, não. Isso é um conceito errado que a burguesia passa para você, né? Porque você ser materialista é você entender e estudar a realidade como ela é, né? E não como a gente gostaria que ela fosse, que é o que os idealistas fazem. Eles criam um mundinho, o idealista, né, a corrente de pensamento idealista, ela cria um mundinho, né, de fantasia ali, imaginário, e ela passa a querer aplicar aquilo na realidade materialista. E às vezes dá problema, não dá certo, né? Porque a realidade existe independentemente do ser humano. Então, assim, é por isso que o Partido Comunista é um partido científico, materialista, dialético e histórico. Agora, para entender isso tudo, camarada, você tem que entrar na escola e tem que começar a estudar e compreender, né? Ah, mas eu já estudei tudo. Estuda de novo, né? Se aprofunda, vai ler os livros de Marx, cara, vai ler os livros de Engels, de Lenin, né? De Mao Zedong, entendeu? Vai ler os livros, cara, dos grandes pensadores, dos grandes revolucionários, tá? Eu vou deixar aqui também um link que vai para uma plataforma que tem todos esses livros digitais, né, de graça para você. Tá lá tudo em PDF, você vai pegar e vai lendo, tá? É a marxist.org, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aqui também na descrição para que você possa fazer, né, já iniciar os seus estudos. Mas matricula lá na Escola Nacional João Amazonas e comece a estudar logo,
todo o trabalho de formação do Partido Comunista do Brasil, ele vai se basear no currículo da Escola Nacional e você vai criar ali uma trajetória helicoidal, né, que você vai cada vez mais se aprofundar no conhecimento. Ok? Então, assim, porque a gente sabe, né, que na prática, quem não se forma, se deforma. Né? Isso é um jargão antigo, né, do movimento revolucionário, mas, assim, ao passar do tempo, você percebe que isso é verdade. Né? Se você não se formar ideologicamente no Partido Comunista do Brasil, na Escola Nacional João Amazonas, olha, a chance de você se deformar são grandes, tá? Não quer dizer que ela vai acontecer, não, mas a chance é grande. Eu já vi muito camarada aí que batia no peito, que era revolucionário, que não sei o quê, e que, né, se afastou dos estudos teóricos, se afastou da formação ideológica, passou a não dar o valor, né, que a Escola Nacional João Amazonas tem, e acabou, né, seguindo linhas estranhas aí, geralmente linhas idealistas, né, de instituições idealistas, né, que acabam se afastando do partido. E aí vão caminhando em direção ao centro e alguns chegam até aí parar do outro lado na direita, né? Decadência total. Então, assim, por trás, o segredo para você, né, não cair nessas armadilhas da burguesia capitalista é você estudar. É você estudar. Você tem que ter um programa disciplinado para você estudar. Vai no seu ritmo, vai no seu, né, nas suas limitações de compreensão, mas continue indo, não para não. É melhor você continuar devagar do que você parar, porque se você parar, aí a degenerescência é quase certa, entendeu, camaradas? Então, assim, nesse sentido que a gente está discutindo aqui, eu estou dando esse destaque maior para a Escola Nacional, porque isso realmente é importante. Isso realmente é importante. Né? O filiado do partido entra no partido, né? Ele vai ser organizado numa organização de base. Essa organização de base, as organizações de base, né, formadas vão se organizar nos comitês municipais. Os comitês municipais do partido, né, que é uma primeira instância de direção, a primeira instância de direção seria a base, né? Então, essa segunda instância de direção, que são os comitês municipais do partido, eles vão se organizar e ser dirigidos pelo comitê estadual do partido, e os comitês estaduais do partido são dirigidos pelo comitê central. Só que essas instâncias do comitê estadual, do comitê municipal e das organizações de base, principalmente os dirigentes, tá, e os filiados e militantes que atuam ali, tem que se formar na Escola Nacional João Amazonas. É inadmissível um dirigente partidário não estar matriculado na Escola Nacional do partido e não estar permanentemente estudando. No Partido Comunista do Brasil não tem esse negócio de que eu sei tudo, eu não preciso. Não, você tem que aprender até o último suspiro. Até o fim da vida tem que estudar, cara. Não tem esse negócio não de, eu sei tudo, eu sou iluminado, eu sou a autoridade, eu dou o meu argumento de autoridade e está tudo resolvido, todo mundo tem que me seguir. Não, isso não existe. No Partido Comunista do Brasil, todo argumento de autoridade será solenemente ignorado. Né? Aqui a gente tem que respeitar a realidade materialista, dialética e histórica dos fatos. Tá? Senão não vai dar certo. E tem que ser uma posição científica, tá, camaradas? Porque se não for uma posição científica... Deixa eu tomar uma água aqui. Se não for uma posição científica, materialista, dialética e histórica, tá? Principalmente científica, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ficar se agarrando a posições idealistas vai dar errado. Porque essa posição científica, né, quando você, né, passa a compreender a realidade sob o ponto de vista do método científico, materialista, dialético, histórico, né, marxista, leninista, né, a ciência ela vai mudar a forma como o nosso cérebro funciona para pensar um pouco mais profundamente sobre as coisas que você está analisando. Então, assim, é muito importante, né, a gente ter a ciência, né, porque a ciência ela vai te ajudar, o método científico, né, ele vai te ajudar a substituir o preconceito particular pela evidência publicamente verificável. Todo mundo vai poder, né, conferir se aquilo ali é correto ou não. Ou seja, a ciência
o método científico, ele é a melhor ferramenta já criada para entendermos como o mundo e o nosso universo funcionam, inclusive o universo social e cultural, tá? Se você, nesse processo, né, é alfabetizado cientificamente, né, você vai passar a enxergar o mundo de uma forma diferente. E essa compreensão vai te dar poder. Ela vai te dar o poder de compreender a realidade materialista, dialética, e histórica dos fatos. Tá? Então, é por isso que a ferramenta científica do marxismo-leninismo ela é tão poderosa e ela causa tanto medo à burguesia capitalista. É nesse sentido que a gente tem que, né, prestar atenção na questão da formação ideológica e levar isso adiante. Tá? Agora, no entanto, ainda persiste, né, em algumas esferas do trabalho partidário uma visão limitada sobre a importância do trabalho de formação ideológica do filiado, do militante, do quadro, tá? E da propaganda das ideias centrais do partido. Tá? Isso leva a muita confusão que acaba, né, terminando na degenerescência de alguns camaradas, né, alguns poucos, que vão descer na próxima estação e o bonde vai continuar, o trem continua. Tá? No nosso caso aqui é o trem-bala, de preferência o trem-bala chinês. Então, assim, é nesse sentido que a gente discute isso. Tá? Isso é uma tarefa permanente, isso não está superado. Tá? Agora, a luta de ideias ela é cada vez mais central e decisiva para a disputa da hegemonia na nossa sociedade. Ela exige um plano que a oriente, seja na defesa dos preceitos teóricos consolidados no campo do marxismo-leninismo, ou seja, do materialismo dialético histórico, né, na ciência, né, ou seja, no estudo e na elaboração sobre os temas da atualidade e os temas de fronteira. Né, tudo isso aqui, ó, você vai tratar aqui, ó, é na Escola Nacional do Partido. O partido já vem aprimorando essa escola há mais de 30 anos. Tá? É um processo contínuo, que não para. A escola não é um troço que você vai lá e cola na parede e está pronto. Não, ela tem um processo de desenvolvimento, de aprofundamento permanente. Tá? Então, assim, né, é nesse sentido, né, que a gente fala que os comunistas devem se capacitar para travar essa luta ideológica. Tá? Então, avancemos. Né? Elevar as bases materiais e financeiras do partido também é uma questão fundamental. A gente não pode ficar dependendo só do dinheiro que a gente recebe do fundo eleitoral, porque a burguesia não vai dar dinheiro para o Partido Comunista do Brasil se organizar. Aliás, ela vem cortando, né, os fundos a que nós teríamos direito, cada ano após ano a coisa só vai diminuindo. Então é fundamental que você, camarada, contribua financeiramente com o partido. Né? Você contribua financeiramente com o partido na base, no comitê municipal, no comitê estadual e no comitê central. Se só tem dinheiro para dar para um, dá para o comitê central. Entra no aplicativo do partido, né? Qualquer um pode ir lá na loja de aplicativos, né? E pegar o aplicativo do PCdoB, está lá, entendeu? Lá tem a contribuição, você clica ali, faz o cadastro, atualiza seus dados e pô, todo mês você pode fazer uma contribuição, contribui com o que você pode contribuir. R$1, R$10, R$20, né? R$100, o quanto você puder, tá? E quando você puder, mas você tem que contribuir com o partido o tempo todo. Se o Partido Comunista do Brasil não tiver uma política de finanças própria, a burguesia capitalista não vai ajudar a gente não, tá? Não fica achando que o mandato do vereador vai ser suficiente para você fazer a revolução. Não vai não, porque na hora H a burguesia vai lá e corta, entendeu? A burguesia capitalista viu que o Partido Comunista do Brasil estava crescendo muito, ela foi lá e começou a atacar a gente de todo lado, nossa bancada até diminuiu, né? Olha a tragédia que vem acontecendo nos últimos 10 anos no Brasil. Então, assim, nós temos que ter um sistema financeiro próprio. Quem sustenta o Partido Comunista do Brasil é seu filiado, é seu militante, tá? Através da sua contribuição financeira possível pessoal. Entendeu isso, camarada? Entendeu? Então, se você já está um tempo sem contribuir com o partido, dá um jeito, cara. Só baixar o aplicativo lá, o aplicativo do PCdoB e começar a doar, cara. Entendeu? Então, assim, não tem muito segredo, né? Que a gente sabe que os recursos materiais necessários
para a gente impulsionar a ação partidária, né, eles são fundamentais nessa questão financeira, né? Ou seja, a insuficiência tem sido um fator que está entravando o partido, né? Isso limita o partido. Então, fontes de financiamento público são relativamente proporcionais ao número de votos e desempenham um papel fundamental, mas não bastam para financiar o funcionamento do Partido Comunista do Brasil, que é um partido revolucionário. Não dá para depender do dinheiro que vem do Estado burguês capitalista, né? Porque o nosso Estado brasileiro hoje é o Estado da burguesia. É o Estado que beneficia só a burguesia financeira. Os grandes banqueiros, os grandes comerciantes, os grandes latifundiários e por aí vai embora. Entendeu? Ninguém ali está preocupado com o povo, não, nem com o Partido do Povo, que é o Partido Comunista do Brasil. Tá? Há 103 anos nós somos o Partido do Povo brasileiro, que organiza o povo brasileiro. Né? Eu estava discutindo esses dias com o pessoal, estava falando, o Partido Comunista do Brasil é a esquerda. Todos os outros partidos que dizem que são a esquerda são derivações que saíram do Partido Comunista do Brasil e se perderam ao meio do caminho, estão aí batendo cabeça. Né? O PT é um partido de centro, entendeu? No máximo um centro-esquerda com uma tendência à esquerda ali. Partido de esquerda do Brasil é o Partido Comunista do Brasil. Não existe mais nenhum outro partido que esteja à esquerda do Partido Comunista do Brasil, na minha opinião. Tá? Não existe, não existe. Na extrema esquerda é mais à esquerda. Não existe isso. O Partido Comunista do Brasil ele praticamente fundou a esquerda moderna no Brasil, na minha opinião. Tá? Então nós somos a esquerda, nós somos a principal referência da esquerda no Brasil. Até para o PT nós somos a referência de esquerda, né, no Brasil. Né? Nós somos aliados, por exemplo, com o Lula desde o início da jornada do presidente Lula. E olha só os bons resultados que começaram a aparecer para o povo brasileiro. Então isso é importante, e tudo isso precisa de dinheiro para funcionar. Então, a composição dos fundos públicos, ela beneficia grandes partidos, ou seja, o Estado vai dar mais dinheiro para os partidos que representam os interesses da burguesia capitalista. Você acha que ele vai dar dinheiro para o Partido Comunista, como nós? Não, então nós mesmos temos que dar o dinheiro para o partido, senão não vai, cara. Senão a coisa não anda. Então, assim, isso exacerba, né, a disparidade e cria uma falsa sensação de suficiência do partido. Mas a gente não pode contar com esse dinheiro que vem do Estado brasileiro, não, que é o fundo partidário, né? Que agora todo partido é financiado pelo fundo partidário. Né? A gente sabe que os partidos da direita, né, eles são financiados pela própria burguesia capitalista por fora. Né? Então, assim, a realidade ela é cruel. Tá? Então, assim, o partido ele sofreu uma redução drástica de suas receitas desde 2014, quando começou aquele processo de golpe de Estado. Aquela história, lembra? Black Blocs, não vai ter Copa. Né? Tudo aquilo ali era um movimento dos partidos que servem às classes dominantes da burguesia capitalista. E tudo isso afetou a gente, por quê? Porque nós somos o partido do povo. Né? O objetivo ali era quebrar a força dos partidos do povo. Só cresceu ali quem é partido que defende os interesses da burguesia capitalista. É isso. Tá? De forma bem resumida, esse processo aqui é isso. Então, assim, a ação política dos comunistas ela é também proporcional à capacidade de arrecadar recursos entre seus filiados, né, entre seus militantes e seus amigos, né, do partido. Então, o Sistema Nacional de Contribuintes, o SINCOM, né, o SINCOM do Partido Comunista do Brasil, tá, precisa de ampla adesão dos militantes e engajamento e contribuição direta dos filiados, dos militantes, dos dirigentes e dos parlamentares do partido. Tá? Todo mês você vai lá e doa. Pode doar mais, vai lá e doa, entendeu? Se você não ajudar o partido, a burguesia capitalista não vai ajudar não, tá? Aqui nós não trabalhamos com a possibilidade de milagres caírem do céu, porque nós sabemos, né, nós somos um partido materialista, dialético e histórico, nós sabemos que milagre não existe, tá? Então, assim, nós baseamos nosso conhecimento da ciência, no conhecimento materialista da realidade, né, dos fatos que podem ser observados e entendidos na realidade, tá? Então, é importantíssimo o revigoramento
das finanças do partido. Nós precisamos avançar até a revolução, tá? Então, assim, o revigoramento das finanças do partido, ele requer e vai requerer a atenção dos camaradas, né, das dirigentes, para que no processo de tomada de decisões seja pautado o peso das finanças na realização do planejamento, na ação política geral, na ação partidária orgânica e na ação partidária eleitoral. O compromisso dos dirigentes e das lideranças com essa estratégia é essencial para assegurar a autossustentação e a expansão dos recursos, né, e dos meios que o partido tem para levar adiante a nossa revolução socialista, tá? E aí, assim, tem várias formas, tá? Tem várias formas, tá, de você pegar e fazer essa manutenção financeira do partido. Nós temos que ser, né, além do básico, né, nós temos que ser criativos nessa área também. Então, é importante a gente destacar também o processo de integração do PPL ao PCdoB. O Partido Pátria Livre, todo mundo já sabe, ele resolveu se fundir com o Partido Comunista do Brasil, tá? E esse processo de integração do PPL ao PCdoB, ao Partido Comunista do Brasil, ele continua evoluindo de forma positiva, de forma que está trazendo sucesso, né, para todo mundo. Então, assim, o processo de integração, ele se desenvolve de forma contínua, né, tanto o PPL, né, herdeiro do antigo MR8, né, grandes camaradas de luta, né, quanto o PCdoB tem a sua história vinculada ao leninismo, né, ao marxismo-leninismo, portanto, na Revolução de 1917 e na luta revolucionária contra a ditadura de 1964, ou seja, na luta revolucionária contra o sistema capitalista, tá? Então, assim, é importante a gente estar ressaltando, né, os avanços e as vitórias, né, nesse processo de fusão, né, partidária. Quadros do antigo PPL, eles estão integrados nas atividades do Partido Comunista do Brasil, contribuindo nas dimensões teóricas, práticas, para o revigoramento do partido. Superar etapas pertinentes a esse tipo de processo, na área da juventude, na área do movimento de mulheres, comunicação, né? Mas são questões que irão se resolver na convicção existente de que um processo deve avançar até a sua conclusão e na unidade de ação que tem sido praticada, ou seja, é um processo longo, é um processo de transformação, né, que está avançando muito bem, ou seja, né, trabalhadores do mundo univos, né? Se você diz que está lutando pelo povo brasileiro contra o sistema capitalista, não tem por que a gente não estar organizado numa única estrutura, numa única organização revolucionária. Isso só vai fortalecer todo mundo. Então, assim, esse é um processo que foi acertado e continua avançando bem. Então, é importante a gente destacar que o que nos une é o socialismo, que é a bandeira da esperança, né? É construir uma nova sociedade, uma sociedade onde a maioria do povo é que é a classe dominante, é quem manda, né? E que a riqueza produzida por essa sociedade seja distribuída em favor da maioria da sociedade e não em favor de uma minoria de parasitas capitalistas, né, da burguesia capitalista, como é feito hoje. Então, a luta pelo socialismo presente no conjunto das frentes de atuação do partido, né, ela tem o objetivo de disseminar à classe trabalhadora e ao povo que existe uma alternativa viável, avançada, né, ao nosso atual sistema, que, na minha opinião, é um sistema de escravidão assalariada capitalista, e agora fascista ainda, né? O capitalismo mostrando a sua verdadeira face, né? A face do fascismo burguês, né? Então, aproveitar mais e melhor exemplos de países socialistas, e em especial a China. A China socialista, né, ela está avançando tanto que, assim, os capitalistas estão completamente perdidos. A decadência dos Estados Unidos capitalistas da América e da Europa capitalista é visível,
É visível, né? Se você for nos números, você percebe claramente a decadência em todos os indicadores sociais e econômicos do sistema capitalista, né? A decadência deles chega ao ponto deles dizerem que a China não é socialista. Pô, como a China não é socialista, cara? A China, o povo chinês se organizou no Partido Comunista da China, fez uma revolução sangrenta, cara. Enfrentou nesse processo até a Segunda Guerra Mundial, onde morreram mais de 30 milhões do povo chinês, né? O povo chinês organizado no Partido Comunista da China, ele venceu essa revolução, venceu a Segunda Guerra Mundial, tá? E derrotou a burguesia capitalista fascista, derrotou o bando de parasitas que estavam tentando se organizar lá na China e se libertou daquele processo de escravidão, aquele processo de humilhação, né? Eles chamam isso de século das humilhações. O povo chinês organizado no Partido Comunista se libertou da escravidão assalariada burguesa capitalista, né? Depois que ele se libertou, ele libertou ao mesmo tempo um conjunto de forças políticas, econômicas e culturais. Ele libertou a cultura milenar da China, um país que tem mais de 5 mil anos de história, cara. É um país milenar. E na hora que essa força, né, esse poder econômico e cultural foi liberado, né, a riqueza que o povo chinês produzia ficava para o próprio povo chinês, para o bem do povo chinês, né? Quer democracia maior do que isso? Né? E aí, fazendo até um controle democrático, a China é um país democrático, né, socialista, né, que distribui essa riqueza, e olha o desenvolvimento que a China tem, né? Levou, né, várias décadas para a China reestruturar o Estado, né? Ele deixou de ser um Estado burguês que estava sendo implantado para ser um Estado socialista, um Estado novo. E o resultado é tudo isso que você vê aí hoje. Tudo de mais moderno que existe no mundo vem da China socialista. É feita pelo povo chinês. Para você ter uma ideia desse processo, e a China até hoje é governada pelo povo chinês organizado no Partido Comunista da China. Olha só que coisa interessante, né? E nesse processo, a China, todos os indicadores humanos e econômicos do mundo inteiro, tá? Inclusive do Ocidente capitalista, esses indicadores sociais, né, confirmam que o Estado chinês, desde a Revolução Chinesa até hoje, retirou mais de 850 milhões de pessoas da miséria. Retirou mais de 850 milhões de pessoas. Quantos Brasis dá aí mesmo? Né? Saiu um dado aí agora dizendo que o Brasil hoje deve ter aproximadamente 213, 214 milhões de habitantes. Então aí dá 1, 2, 3, dá uns 4 Brasis aí, cara. Entendeu? 2 vezes 4, 8, então assim, dá aproximadamente 3, 4 Brasis que foram retirados da miséria. O governo Lula comemora, né? Não, o país está melhorando, nós já retiramos 30 milhões da miséria. Ah, vai, arredonda isso aí, nós retiramos 50 milhões de pessoas da miséria no Brasil, né? Como resultado do nosso governo Lula, né? Governo, né, que está mostrando como que o Brasil precisa ser governado melhor e como já está melhorando a vida do povo. Mas o que são 30 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas perto disso que o socialismo fez na China? Né? O socialismo na China retirou 850 milhões, né? Acho que dá uns 4 Brasis, né? Da fome, da miséria extrema. E hoje está caminhando para uma sociedade, né, de classe média alta, uma sociedade em que a riqueza do povo fica na mão do povo, a riqueza que o povo produz é reinvestida no próprio povo para proteger o povo. Para você ter uma ideia, quando os trabalhadores, né, da China, que era essencialmente agrícola, né, saem do interior da China, interior agrícola, e vão para as cidades, né, eles chegam na cidade para trabalhar na fábrica, o Partido Comunista da China não deixa essas pessoas se organizarem em favela amontoada de qualquer jeito. Eu falo favela para a gente ter uma imagem de comparação com o que a gente tem aqui no Brasil. O trabalhador rural que vai trabalhar nos centros urbanos da China, nas fábricas,
O governo socialista chinês, a China socialista, olha só a diferença do capitalismo. A China socialista, quando a fábrica vai se implantar lá, a fábrica tem que ter apartamentos com dormitório para os trabalhadores, tem que ter refeitórios para dar refeição para os trabalhadores. Então, além do salário, né, que é muito maior do que o nosso, tá? O salário médio do chinês é muito maior do que o nosso, tá? Ele chega numa fábrica que vai dar para ele um apartamento para ele dormir, ele vai dar para ele um refeitório para ele fazer as refeições. Então, ele mora praticamente do lado da fábrica, ou muito próximo da fábrica. Ele sai do apartamento, desce, passa no refeitório, toma o seu café da manhã e vai trabalhar na fábrica. Tudo ali, ó, tudo pertinho. Coisa de um quarteirão ou dois, um do outro. Entendeu? Ó, acordou, foi lá para o refeitório, tomou o café da manhã, entendeu? Gratuitamente. O apartamento onde ele estava dormindo, descansando, morando, é gratuito. A empresa tem que dar isso para ele como forma de acrescentar o pagamento dele, né? E a refeição também. O trabalhador lá, ele tem direito a 3 refeições gratuitas por dia. Se quiser comer mais, ele tira do bolso, vai lá e paga. Entendeu? Mas imagina, você sai do seu apartamento, vai para o refeitório, toma o seu café da manhã, vai para a fábrica. Chega meio-dia, na metade sai, almoça, vai, volta para o trabalho. Tudo ali, pertinho. No final da sua jornada de trabalho, você desce, janta, e pronto. Se você quiser comer qualquer coisa mais diferente, você tira do seu bolso e seja livre para ser feliz, né? Agora, para e pensa, além de receber o salário dele, ele tem gratuitamente um local para ele morar e um local para ele se alimentar gratuitamente 3 vezes por dia. Acabou com a miséria do povo, né? Acabou com o custo de você sair, pegar um ônibus, um trem, andar não sei quantas horas para chegar no trabalho, você chegar cansado. A qualidade do povo, de vida do povo chinês, ela é muito melhor do que a qualidade de vida de um trabalhador de qualquer país capitalista, da Europa ou dos Estados Unidos, né? Aí depois vem perguntar como é que o chinês consegue produzir mais? É porque ele respeita o direito dos trabalhadores. Né? Claro que a burguesia capitalista vai chegar e dizer, não, na China, escravidão, é tudo mentira. É por isso que você tem que ir para a Escola Nacional do Partido estudar para enfrentar esse debate ideológico, esse debate político, entendeu? Então, assim, a China é a China socialista e ela está obtendo todos esses avanços graças ao socialismo, graças à organização socialista, em que a maioria do povo é quem manda para onde vai a riqueza que ele está produzindo. Olha só, né? A China tem estação espacial, já mandou foguete, satélite para Marte, já mandou sonda, robozinho, está lá em Marte fazendo pesquisa para a Lua, daqui a pouco está lançando os seus taikonautas, né? Lá não fala astronauta, lá eles falam taikonautas para a Lua, vai ter uma base na Lua, né? E já tem trem-bala, cara. Você entra num trem-bala lá, você vai a 350 km por hora de um lado para o outro. E agora estão terminando os testes com um trem que pode chegar a 600 km por hora ou até mais, entendeu? As pesquisas não param. E tudo isso são avanços, conquistas da forma de organização social chamada de socialismo, tá? E na China é dirigida pelo Partido Comunista da China, que é o quê? Que é o povo chinês que elege os seus representantes democraticamente, vai lá, vota, né, nas primeiras instâncias, e depois é a meritocracia, cara. Uma desgraça como Bolsonaro e Donald Trump nunca chegariam a ser nem vereador na China, porque o povo chinês já teria caçado eles na primeira lambança que eles fizessem. Na China, a democracia lá é de verdade, né? Se você elege um representante e ele não cumpre com as suas obrigações com o povo vai lá e bota ele para fora. Bota ele para fora antes do mandato terminar, se for preciso. Né? Aí me vem a ideologia da burguesia capitalista dizer que a China não é democrática. A China é mais democrática que o Brasil. Tá? A China é mais democrática que o Brasil. E eu diria com certeza que todos os países capitalistas da Europa, dos Estados Unidos, juntos. Tá? Então é nesse sentido que a gente destaca essa questão aqui, né? De que nós temos que aproveitar melhor, né? Aproveitar mais e melhor os exemplos dos países socialistas, né? Principalmente, em especial, a China socialista. Tá? Então, assim, essa é a ideia. Então, a bancada comunista na Câmara dos Deputados, ela participa, lidera,
né, lidera grupos de parlamentares que atuam para aumentar as relações, né, do Brasil com países socialistas, né, para conhecer melhor as experiências, né, reais desses países socialistas. O partido, então, ele deve ampliar e fortalecer o diálogo e as relações com os demais partidos e organizações que propagandeiam e lutam pela construção de uma nova sociedade mais humana, uma nova sociedade mais inteligente, mais civilizada, né, que é a sociedade socialista, né? É bom a gente destacar aqui que países socialistas no mundo hoje, nós temos a China socialista, o Vietnã, o Laos, que está ali pertinho do Vietnã, a República Popular Democrática da Coreia, né, erroneamente chamada de Coreia do Norte, e Cuba, né, a valente e aguerrida Cuba, né? A Venezuela está ali num processo de transição, né, ao socialismo, mas ainda não conseguiu atingir plenamente as etapas iniciais de um país socialista, mas está caminhando firmemente nessa direção e nesse sentido. Não adianta nada você estar na direção correta e indo para o sentido errado, né? Lembra, toda direção tem dois sentidos, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, né? Então, assim, você tem que estar na direção correta e no sentido correto, no sentido do socialismo, né? Porque senão você acaba indo para o sentido errado, mesmo estando na direção correta. Então, assim, é matemática, né? É matemática básica, mas é isso. Então, nós temos que destacar que o estudo e a divulgação por parte do coletivo militante do partido, né, tem que divulgar mais e melhor, né, e ler, estudar e trabalhar para aprimorar, né, o programa socialista para o Brasil. O Partido Comunista do Brasil, ele tem um programa socialista para o Brasil, onde o socialismo é o nosso rumo, né, ou seja, está na direção e no sentido correto de construir o socialismo, tá? Então, assim, o fortalecimento da nação é o caminho que a gente vai traçar para chegar no socialismo, ou seja, nós temos que desenvolver o Brasil, nós temos que reindustrializar o Brasil, mas reindustrializar com a indústria moderna, não com a indústria antiga, ultrapassada, obsoleta, ok? Então nós temos que desenvolver todas as áreas econômicas do Brasil no sentido, né, mais atual possível. Então, a Escola Nacional João Amazonas e a Fundação Maurício Grabois, é aquilo que eu já falei, já adiantei para vocês, né? Elas desenvolvem pesquisas e estudos sobre o tema, tá? Isso é permanente, por isso que você tem que estar lá na Escola Nacional do Partido, para você ir acompanhando, né, e aprofundando esses estudos e esse debate, né, desses temas. Então, assim, outra coisa importante é a imprensa partidária, que ergue alto a bandeira do socialismo. Aqui não tem vacilação, tá? Aqui não tem vacilação. O símbolo do Partido Comunista do Brasil, a foice e o martelo, né, cruzados ali, representam a ideologia do Partido Comunista do Brasil. Aqui ninguém está questionando isso não, tá? A foice representa, né, os trabalhadores do campo, o martelo representa os trabalhadores da cidade, e eles cruzados ali representam a união total dos trabalhadores do campo e da cidade. E a nossa bandeira vermelha, né, aqui, ó, né, estou até com a camisa aqui, né, a nossa bandeira, o vermelho da nossa bandeira, ele representa o sangue derramado pelos povos do mundo em luta pela liberdade, ou seja, em luta pelo socialismo, né, na direção e no sentido de construir uma sociedade comunista no futuro, né? O comunismo é o nosso objetivo final. Mas aí está milênios à frente, né? Essa aí é outra questão. Então, assim, é importante ressaltar essa questão aqui, ó, do nosso símbolo, né? Está até aqui em cima, aqui, ó, né? Tá até aqui, ó, na nossa logo aqui, ó, tá, do 16º Congresso ali, entendeu? A foice e o martelo, elas são parte integrante do PCdoB, porque ela representa a nossa ideologia marxista-leninista, que é materialista, dialética e histórica. E aí o resto é você se registrar, se cadastrar na Escola Nacional e estudar, meu irmão. Tem muita coisa para aprender, tá? Tem muita coisa para aprender, tá? Não é... Eu também não sei tudo não, mas eu estou aprendendo. Devagarinho a gente vai aprendendo. Acerta aqui, erra ali,
né? Os nossos grandes professores corrigem a gente quando a gente, né, dá aquela escapulidela, porque pô, a gente é bombardeado o dia inteiro pela ideologia da burguesia, então errar é bom, desde que a gente aprenda com o erro e não o cometa mais. Né? Aliás, até para a ciência, né? Errar é bom porque você aprende com o erro e aprende os caminhos que você não deve seguir. Você fica sempre no rumo correto. Tá? Então, é nesse sentido que a gente coloca todas essas questões para nossa discussão. Está avançando, né? Já caminhando para a conclusão, né? A gente não pode ter dúvida, né? O PCdoB não abre mão da sua ideologia, não abre mão dos seus símbolos. Nós não temos dúvida nenhuma, né, de que nossa ideologia marxista-leninista, materialista, dialética histórica é fundamental para a gente compreender corretamente a realidade materialista, dialética e histórica dos fatos. Tá? A gente não pode ter dúvida quanto a isso e nós não abrimos mão da foice e do martelo. Nós não abrimos mão da nossa bandeira vermelha, né, porque ela representa a história de mais de 103 anos de luta, né, dos filiados, dos camaradas do Partido Comunista do Brasil. Né? Há pouco tempo atrás teve uns camaradas com uma conversa estranha, né? O ex-comunista, né, Flávio Dino, né, agora ele está no PT, um grande camarada lá no PT, um grande companheiro lá no PT, né? Está fazendo um ótimo trabalho, né, no STF agora, mas assim, o Flávio Dino, quando ele era do PCdoB, ele entrou numa coisa esquisita de questionar a foice e o martelo, de questionar a bandeira do partido, de questionar a ideologia do Partido Comunista do Brasil, né? Aquele papo estranho de que Jesus Cristo foi o primeiro comunista, é uma coisa estranha assim, entendeu? Que não tem nada a ver com a nossa ideologia. Isso, aliás, está errado. Está errado afirmar que Jesus Cristo foi o primeiro comunista. Não tem nada contra a crença de ninguém, não. Aliás, o Partido Comunista do Brasil é o partido que propôs pela primeira vez, né, e aprovou na Constituinte de 46, 40, se eu não me engano, né, mais ou menos aí, 46, 47, de que houvesse uma lei que garantisse a liberdade religiosa no Brasil. Quem propôs uma lei que garantisse a liberdade religiosa no Brasil, na Constituição do Brasil, pela primeira vez, foi o Partido Comunista do Brasil. Tá? Ah, mas vocês são materialistas, vocês são ateus, não sei o quê. Não importa. Isso não nos impede de reconhecer o direito da pessoa de ter a opinião que ela quiser ter, de acreditar no que ela quiser acreditar. Né? Essa questão religiosa, na minha opinião, ela está inserida na questão da liberdade de expressão de ideias. Ela está diretamente vinculada com a questão da liberdade da pessoa pensar e dela acreditar no que ela quiser. Tá? A questão depois se é verdade ou não, a gente discute de acordo com a realidade materialista, dialética e histórica dos fatos. Tá? Mas quem garantiu a liberdade religiosa no Brasil foi o Partido Comunista do Brasil. Tá? E o Flávio Dino parece que não entendeu esses meandros mais complexos, né, da luta ideológica, e estava propondo que o PCdoB tinha que mudar de símbolo, o partido tinha que mudar de bandeira, o partido tinha, né, que na prática abandonar a nossa ideologia marxista-leninista, materialista, dialética e histórica. Né, e optar por uma ideologia idealista estranha, qualquer aí. Né, ele confundia religião com o partido. Não pode confundir, né, religião e partido. Né, o Estado e a religião são entidades que têm que viver separadas. Por quê? Porque a religião é um aspecto da sua vida privada. Você não pode misturar o seu dinheiro privado com o dinheiro público. Você não pode misturar as suas crenças religiosas com as suas convicções republicanas, né, políticas, partidárias. Né? Você tem que deixar isso separado. Uma coisa é a sua vida privada. A outra coisa é a sua vida pública, né, que vem da república, da res pública, né, coisa pública. Né? A gente não pode pegar o dinheiro do Estado e usar para construir uma casa nova para mim, né? Ou seja, isso aí é um ato de corrupção dos valores republicanos. Então, assim, todos os religiosos são muito bem-vindos para militar no PCdoB, né?
porque aí eles vão demonstrar que aceitam e acreditam, né, que a nossa ideologia é o caminho para a libertação do povo brasileiro, pode manter suas convicções religiosas pessoais no âmbito da sua vida pessoal, mas misturar religião com o partido não dá. Não dá. Né? Vide esse exemplo do Flávio Dino aí, que misturou as coisas, ele não compreendia o que era o partido e misturava isso com a religião dele e deu no que deu. Manuela Dávila, a mesma coisa. Manuela Dávila estava propondo, né, que o partido adotasse símbolos novos, abandonasse a foice e o martelo. Né? E nessa toada aí, Flávio Dino, Manuela Dávila, Aldo Rebelo, né, saíram do partido. Né? E a tendência, assim, é se degenerar cada vez mais. Eu espero que não. Eu espero que façam uma autocrítica e voltem para o partido. Mas a história mostra para a gente que... Né? Mas a esperança é a última que morre. Tá? Esses exemplos do Flávio Dino no PCdoB, da Manuela Dávila no PCdoB, do Aldo Rebelo no PCdoB e a turma que foi embora junto com eles, né, não são exemplos a serem seguidos. Ok, camaradas? É muito importante a gente destacar isso, porque aqui no PCdoB a gente não tem dúvida. Né? É do programa socialista, né, que emana a mensagem de esperança ao povo brasileiro. Somente uma revolução comunista comandada pelo Partido Comunista do Brasil, que altere totalmente a nossa sociedade, tá? No sentido de que somente o socialismo poderá realizar as potencialidades do povo brasileiro, da nação, tá? E defendê-la com firmeza da ganância estrangeira e garantir ao povo, né, o seu grande construtor, o direito de uma vida digna e feliz. Por isso, o socialismo é o rumo e o fortalecimento da nação é o caminho. Ok? Então, assim, é nesse sentido que o partido, né, trabalha para a composição de uma amplíssima frente única, uma frente nacionalista, uma frente que tenha como objetivo, né, atingir o que está traçado no programa socialista do partido, tá? E a defesa da nação, tá bom? E o seu desenvolvimento é o nosso objetivo ali. Hoje o Brasil está sob grandes ameaças, né? Nós estamos vendo agora os Estados Unidos movimentando tropas, né? Nós estamos agora no final de agosto de 2025, quase início de setembro de 2025, nós vemos as forças capitalistas, fascistas, imperialistas, movendo tropas em direção à América Latina, América do Sul. Né? Se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, realmente, ali ele está atacando a Amazônia. O próximo passo é ele invadir a Amazônia toda e tomar metade do Brasil. O capitalismo está em crise, o capitalismo está em desespero. Tá? Então, assim, para que a gente logo veja Europa e Estados Unidos, né, a OTAN, Organização Terrorista do Atlântico Norte, tá, e os exércitos, Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos atacando a nossa Amazônia, não custa muito. Então, é por isso que o programa socialista está no comando dessa questão toda, tá bom? O socialismo é o nosso objetivo. Ok, camaradas? Então, assim a gente termina, tá, os nossos slides aqui. Todos os meus infinitos agradecimentos aos camaradas que prepararam esse slide que eu apresentei para vocês ao longo desses vários vídeos iniciais aqui da nossa playlist, onde a gente apresenta um resumo, tá? É só uma apresentação, é uma discussão inicial, né, do nosso documento, né, do nosso processo democrático do 16º Congresso, tá? É um documento que discute, tá? Que analisa, tá? É um documento que faz parte, é um projeto de resolução do 16º Congresso do partido. E ele vai estar aqui embaixo, tá? Se você não foi lá no site do PCdoB pegar ele, eu já estou botando um link aqui embaixo que vai jogar diretamente para o documento. Você vai poder ler, estudar, leia, estude, tá? Eu vou deixar o link aqui também, eu vou procurar o link da tribuna de debates para você. Claro que durante a leitura você vai concordar, discordar com algumas coisas. Então, assim, se você discordou, você pode opinar, você pode escrever um artigo, né? Escreve aí do seu jeito e manda para a tribuna de debates para você dar a sua opinião, dar a sua colaboração
para a gente melhorar cada vez mais esse documento e ele ser uma expressão da opinião de todos os filiados, de todos os militantes do Partido Comunista do Brasil. Tá? A partir de agora, né, já que a gente terminou essas apresentações, de novo, meu agradecimento aos camaradas que fizeram essa apresentação, esses slides, tá? Porque no PCdoB nós temos um trabalho coletivo. Né? Uma turma faz uma coisa, outra turma faz outra. Eu me aproveitei aqui, peguei esse material excelente e estou usando ele como base para a gente fazer essa introdução nessa discussão aqui. Mas é claro que essa playlist vai continuar, nós vamos continuar discutindo agora aspectos mais específicos do documento, com maior profundidade nos próximos vídeos que a gente for fazendo até o dia do Congresso do Partido. E depois essa discussão continua na Escola Nacional do Partido. Isso não para nunca, tá? É um processo que não se esgota. Ok, camaradas? Então, muito obrigado, tá? Nos vemos no próximo vídeo e firmes na luta. Procure o seu comitê municipal, se organiza em uma organização de base, tá? Dessa organização de base, mantenha contato próximo com a direção do comitê municipal. O comitê municipal vai estar em contato com a direção do comitê estadual, que vai estar sob a direção do comitê central, tá bom? E exija da sua base, do seu comitê municipal e estadual, que a Escola Nacional esteja permanente dando cursos que já estão prontos. É só você ir lá pegar, pedir, né, para que um camarada, né, aplique o curso para você ali. Se ninguém fizer isso, se rebele. Vai lá na Escola Nacional, se registre e comece a estudar por conta própria e bola para frente. Ok? Tá? Não fica esperando um salvador da pátria vir para te passar tudo, né? Tudo resumido. Isso não vai acontecer. Tá? Você tem que fazer por sua própria conta tudo aquilo que te diz respeito. Tá? Então, assim, tem que estudar, camarada. Tem que estudar e se tiver alguma coisa meio esquisita, aí parte para cima. Vamos discutir com o partido. Tá bom? Então, assim, um grande abraço, tá? Me desculpe por ter me estendido tanto, né? Deu mais de 1 hora de vídeo aqui, mas é porque tem muita coisa para a gente tratar, tá bom? Tem muita coisa para a gente tratar e a sua militância é fundamental. Então, assim, sai daqui agora, corre lá e vai organizar a sua base revolucionária do PCdoB aí no seu local de moradia, de estudo, de trabalho, ou de convivência, de lazer, onde você quiser, mas organize a sua organização de base. Tá? Se tiver 3 camaradas, já dá para você começar a organizar uma base aí e procura o comitê estadual e vamos embora, porque essa luta ela é encarniçada. Ok, camaradas? Um grande abraço. Eu vou pedir para vocês, antes que eu termine o nosso vídeo, eu já vou pedir para vocês que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, comente, deixe suas perguntas, suas questões, entendeu? Sua crítica é muito importante também aqui no chat, né, nos comentários do vídeo. Tá? Vamos debater porque até outubro nós precisamos, né, avançar muito nas discussões do nosso 16º Congresso Nacional do Partido Comunista do Brasil. Um grande abraço, camaradas, nos vemos nas trincheiras de luta pela libertação do povo brasileiro. Tá bom, camarada? Um grande abraço e vamos à luta!